Bom, vamos iniciar para a gente fazer uma reflexãozinha aqui rápida, né? Vamos lá. É, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Uma reflexão boa aqui nessa manhã, né? Vamos orar primeiro. Pai, agradecemos pela possibilidade de nos reunirmos e refletir acerca da tua vontade, da tua bondade e do teu amor. Graças te damos por essa oportunidade, por estarmos bem e com saúde, e que tua bênção repouse sobre nós. Em nome de Jesus. Bem, o texto, ou a lição, né, a lição 14, vai tratar lá de mais uma parábola, né? E tem muitos pontos bem interessantes, né? Aqueles que dá para a gente ver e aqueles que passam despercebidos, mas também são muito importantes para a nossa reflexão. É curioso como a natureza humana decaída, ela tem sempre esse aspecto da questão da... Isso é um dado sociológico, né? Isso se reproduz em todas as sociedades, em todos os grupos sociais, né? Que é essa questão de você querer, ou de você individualmente, ou de grupos, se quererem diferenciar, ou ter uma certa superioridade em relação aos demais, né? Ou, ou questão, seja pela questão, aí vai várias nuances, né? Seja pela questão geográfica, de que mora em determinado lugar, seja pela questão econômica, seja pela questão do conhecimento que a pessoa detém, ou que o grupo detém, né? Então, sempre se busca uma condição de superioridade, né? E geralmente, dentro de grupos religiosos, essa diferenciação, ou ela se dá muito pela questão também do conhecimento e pela questão da pureza, né? Sabe? Sempre se busca uma pureza como um fator de diferenciação, ou de ser melhor, ou de ser superior, por intermédio daquela pureza, né? Ou seja, uma pureza racial, ou uma pureza ortodoxa, enfim, né? E isso tudo produz o que a gente conhece como centro e periferia, né? Também é um dado sociológico, sabe? Todas as organizações sociais têm sempre o centro e tem sempre a periferia, né? E esse texto aqui de Lucas, ou essas parábolas, né, vai tratar muito desse contraste, né, do centro e da periferia, né, dos, dos, dos sujeitos marginalizados, né, ou que foram marginalizados por outro grupo e vivem de forma periférica, né? Eles não fazem parte das decisões, eles não fazem parte do grupo ou da vontade de Deus, eles foram excluídos, né? Eles foram marginalizados ou colocados à margem do processo, né? Aí a gente vai tratar dessa questão do evangelho, né? Que aí é que está o diferencial, né? O diferencial dessa inclusão, né? Jesus vem e a gente observa nos dois primeiros versículos, né? Nos dois primeiros versos já aqui, e diz assim, ó, no verso 1 fala assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Criticavam porque este homem recebe pecadores e come com eles. Você observa aqui
todos os pecadores, todos os publicanos que eram os interlocutores, já que tem dois grupos de interlocutores de Jesus. Temos aqui os publicanos, os pecadores, esses, os marginalizados, os párias da sociedade, né? Os publicanos era aquela classe de pessoas muito presente, né? Sempre muito presente no Novo Testamento. Sempre você vai ouvir acerca dos publicanos, né? Os publicanos faziam parte de uma classe de pessoas que eram funcionários da República, funcionários de Roma, os cobradores de impostos, né? E essas pessoas eram odiadas pelos judeus, porque eles eram considerados até como traidor, né? Eles serviam a Roma e cobrando impostos dos judeus. A gente sabe que aqui naquela época a Judéia ali prestava uma vassalagem para Roma, tinha um domínio político. Embora eles pudessem exercer a sua religião livremente, existia um domínio político, um domínio territorial, e para isso eles tinham que pagar impostos, né? Tinham que pagar tributo a Roma. E esses caras aqui, os publicanos, é quem fazia esse trabalho, né? E outra classe, os pecadores, eram os demais, né? Era prostituta, era cara que não tinha defeito, eram os irreligiosos, enfim. Essas duas classes estavam aqui para ouvir Jesus, porque a eles tinham sido excluídos do processo, né? Mas os fariseus e os mestres da lei, que era outro interlocutor aqui, eram os caras dominantes, eram os caras do centro, né? Eram os caras detentores da vontade, do supremacismo, da vontade suprema, ou da vontade de Deus. Eles diziam, ditavam que Deus gostava e não gostava. E esses caras aqui diziam que nem sequer era permitido ou era desestimulado o convívio social com essas outras duas classes, né? Os publicanos e os pecadores. Era proibido aos fiéis, digamos assim, ter convívio social com essas pessoas. E esse é o motivo da crítica deles, e eles fazem uma crítica, enquanto os outros estavam lá para ouvir a Jesus, né? Porque Jesus veio e incluiu essa gente, então essa gente se sentiu abraçada pela mensagem de Jesus, ou a mensagem do Evangelho, e se colocava ao redor de Jesus para ouvi-lo, entendeu? E os fariseus e os mestres da lei criticavam de forma veemente esse comportamento de Jesus, sabe? Esse comportamento de estar trazendo essa gentalha, digamos assim, para o centro da conversa, né? Para ministrar a esse povo a vontade de Deus. Entendo que a esse povo não era nem dado a oportunidade de ser ministrado, sabe? Era um povo que estava sendo totalmente excluído, ou seja, era um povo que não tinha mais redenção. Esse povo é perdido, não adianta, então eles nem sequer eram ministrados. Aí, nesse caso aqui, este homem recebe pecadores e come com eles. Olha só a crítica, né? Este homem recebe pecadores, recepcionava pecadores e tem comunhão, porque a base de comer junto é comunhão, né? Quando você come junto com uma pessoa, você está compartilhando uma coisa muito íntima, né? Você está tendo comunhão com aquela pessoa. Então, Jesus não somente recebia, como socializava e tinha uma comunhão até de ceia, né? Com essa gente que era tão marginalizada, né? Tão discriminada por esse outro grupo, né? O grupo dos fariseus e o grupo dos mestres da lei, dos legalistas, né? Da religião pura.
Baseado nesse embate, né? Nesse contraste entre esses dois grupos, Jesus também vai contar essa parábola, né? Que se divide em três partes, também envolvendo esse contraste, esse paralelo, sabe? Que, que é o paralelo daquele que se perdeu e daquele que foi perdido, né? Se a gente observar, a ovelha se perdeu, né? Mas a dracma foi perdida dentro de casa. Se a gente for lá na parábola do filho pródigo, o filho mais novo, ele se perdeu. Mas o filho mais velho também estava perdido. Né? Então, é esse contraste que Jesus traz, né? E coloca a todo momento diante deles. Né? Mas também tem dois sentimentos aqui muito interessantes da gente analisar, que é o sentimento e quem nunca já sentiu isso, né? Que é o sentimento da perda e o sentimento da alegria. Né? Bem humano isso, né? E a parábola vai enfatizar esses dois sentimentos. E a gente já sentiu tanto isso, né? Qual é o sentimento de uma perda, né? E qual é o sentimento de você achar uma coisa perdida? A parábola começa sempre com um sentimento de perda, ou daquele que se perdeu, mas ela finaliza com júbilo. Um júbilo produzido por ter achado aquele que se havia perdido, né? E quem eram esses que se haviam perdido, né? E aí se mistura nesse contraste aqui com a missão do Cristo, né? Com a missão do Cristo que veio em busca daquele que estava perdido, mas daquele que tem também a humildade de, de se considerar também perdido, sabe? Porque aquelas pessoas ali, os publicanos e os pecadores, voluntariamente se juntavam ao redor de Jesus e eles, de fato, se sentiam perdidos, sabe? Eles, de fato, viam em Jesus uma possibilidade de serem reconciliados, porque eles já tinham sido totalmente excluídos do processo, sabe? Eles tinham sido excluídos do processo, mas em Jesus eles vêem essa ponte de reconciliação. É como quem diz assim, poxa, eu ainda tenho uma oportunidade, sabe? Deus ainda me ama, entendeu? Então Jesus é essa figura que vem fazendo esse processo periférico, né? Isso é muito bonito, né? Quando ele vem trabalhando essa periferia excluída e trazendo essa periferia excluída para o centro e dizendo para essa periferia excluída, não, vocês podem ter sido excluídos dentro desse processo por esse processo hegemônico da vontade de Deus, ditada de cima para baixo. Mas Jesus era aquele diferencial que vinha incluindo essas pessoas e dizendo para elas, não, vocês também fazem parte da vontade de Deus. E eu estou aqui justamente para dizer para vocês que vocês fazem parte da vontade de Deus. Então entenda que é algo muito bonito, assim, que é algo assim que salta aos nossos olhos, que é uma atitude diferenciada, sabe? Por isso que o evangelho por isso que Jesus é tão diferencial, porque é o diferencial nas atitudes humanas, sabe? Nessa atitude da inclusão, nessa atitude de ir àquele que não tem mais nenhum tipo
de perspectiva ou de possibilidade. E nesse caso aqui, era, de fato, os publicanos tinham dinheiro, mas eles eram excluídos do processo, digamos assim, religioso. Eles não eram considerados dignos de ser ministrados, digamos assim, né? Então, eles tiveram a chance em Cristo, a chance em Jesus, de regressarem, de reconhecer a sua condição de caído, sabe? E o primeiro mérito nessa questão aqui é esse reconhecimento da nossa condição de caído. Em outra parte, Jesus vai dizer, olha, que sempre nesses encontros ou nesses embates, né, sempre tinha ali o grupo dos fariseus, dos mestres da lei, que fazia tipo uma vigilância ali, né, para ver o que estava acontecendo naquele movimento. E Jesus não recriminava diretamente a eles, ele simplesmente dizia assim, olha, se vocês se consideram puros e sãos, eu não vim para vocês. Eu vim para aqueles que se consideram doentes, que se consideram indignos, excluídos. Continua o trabalho de vocês, como quem diz assim. Eu não estou atrapalhando o trabalho de vocês. Eu apenas estou cumprindo a minha missão. Eu apenas estou cumprindo a minha missão do resgate. Eu vim fazer o resgate. Então, Jesus não estava preocupado com o que se falava acerca dele, mas ele estava bem focado, era na sua missão, e a sua missão era justamente isso. Era buscar esse povo que se havia perdido, né? Ou pelo menos o povo que se reconhecia perdido, o povo que necessitava da graça de Deus, entendeu? Então, quando a gente se coloca, e eu acho que essa é a verdadeira atitude de humildade, e aí é o ponto que faz ligação com a graça de Deus, sabe? É o ponto onde você se reconhece não merecedor. Aquela parte onde você não se reconhece digno. Porque a parte aqui, a parte aqui do grupo religioso, eles se consideravam dignos, eles se consideravam merecedores pela sua prática ortodoxa, enfim, toda aquela questão, essa questão que envolve isso. Mas pela humildade dos publicanos e dos pecadores em geral, que reconheciam a sua posição de indignos, a graça de Deus vem e se derrama sobre essas pessoas sem mérito, sabe? Mas onde é o ponto mais que se vislumbra, digamos assim, a graça de Deus. É quando você se coloca numa condição de indigno, de não merecedor, sabe? Aí você tem a condição de vislumbrar a graça de Deus e de contemplar a graça de Deus de uma forma muito grata, sabe? Quando você reconhece essa sua condição de caído, entendeu? Então a salvação ela se manifesta dentro dessa perspectiva para aqueles que de fato se sentem perdidos ou para aqueles que não se consideram indignos. Então essas pessoas aqui, digamos, se elas têm algum mérito, o mérito é reconhecer que estavam perdidos. E se ajuntavam em torno de Jesus para ouvir o que ele tinha a dizer. Porque a mensagem dele era inclusiva. A mensagem dele não era recriminatória. Não era uma mensagem para buscar os puros. Mas era a mensagem do resgate. Quando a gente observa, esses dias eu já estava, inclusive em Lucas 19, a questão do Zaqueu também, né? O Zaqueu era um desses publicanos, ou era um chefe de publicanos, né? E ali também tinha o grupo assim, religioso que fez também fez uma crítica, pô, como é que ele entra na casa de um pecador, como é que ele come com ele e tal. Mas a missão de Jesus não estava preocupado em agradar a média ponderada, entendeu?
O foco dele era outro, o foco dele era bem claro. O foco dele era periférico. O foco dele estava nesses que reconheciam a sua condição caída. E no decorrer das parábolas, no decorrer da parábola tanto da ovelha, né, que se perdeu, e que sempre coloca Deus como esse que tem um amor zeloso pela busca desse perdido, né? E quando acha esse perdido, existe um júbilo, existe uma alegria muito grande, e, e é essa alegria, né, que eu gostaria de destacar, né, que, que é a alegria da reconciliação, né, é a alegria de você de ser trazido de volta. Mas não foi um esforço seu, foi aquele que foi te resgatar. Foi a ação daquele que foi te buscar, entendeu? Não foi a minha ação que me promoveu a esse lugar, mas foi a ação daquele que foi ao meu encontro e me resgatou da minha condição de perdido. Porque como o perdido estava, eu não estava sem nenhuma orientação. Eu estava sem nenhuma instrução de como sair daquele buraco. Entende? Nenhuma percepção. Então, houve essa atitude, digamos assim, de Deus na pessoa do Cristo, dessa ida até o perdido para esse resgate. E o que é que se cobrava do perdido? A condição de ele mesmo se achar perdido. Entendeu? Eu estou perdido. Aí tem a questão também da dracma perdida, só que a dracma perdida é sempre esse paralelo daquele que se perdeu e daquele que foi perdido dentro da casa, né? Dentro desse contexto religioso, eles também estavam perdidos, porque dentro dessa questão da pureza, né, cresceu neles uma presunção, um orgulho de achar que com suas práticas pudessem ser levados à condição de dignos, né? Nós somos dignos e merecedores do reino dos céus pelas nossas práticas, pela nossa justiça própria, pelos nossos méritos. É alçar a condição de digno por aquilo que eu pratico como religião e como ritual. Me condiciona a uma credencial, digamos assim, de reconciliado. E isso também é um engano, porque isso camufla a condição de perdido. Aí, por fim, nós vamos para essa última parábola, que é tão, né? Que é alvo, objeto de tanta pregação, né? E aqui você pode dar interpretações as mais diversas, né? Tipológicas, enfim. Você pode extrair desse texto uma infinidade de, digamos assim, de interpretações. Enfim. Mas aqui o que a gente observa é justamente esse contraste, né? Do filho que sai, do filho que se perde, e na sua perdição, digamos assim, ele reconhece a sua condição de caído. Ele reconhece a sua condição de indigno. Compreende? Então, nessa saída desse filho mais novo, em que ele vai e ele gasta o dinheiro de forma mais dissoluta, na verdade, serviu para ele reconhecer a sua dependência, para ele reconhecer que ele não era autossuficiente, para ele reconhecer qual era o valor do pai, né? E eu já vou
para o finalmente aqui, para dar oportunidade para vocês também falarem. E também vai falar no final do texto sobre também esse júbilo do pai, né? E também vai falar dessa insensibilidade do irmão, que não se alegra com o resgate. Ou seja, ele tem aquela questão acusatória, sabe? Ele tá mais apegado pela questão da indignidade e está muito apegado com a dignidade dele, sabe? Com a sua com a sua ortodoxia, com a sua obediência ao pai, de nunca ter se perdido e tal, mas também estava perdido porque estava cheio de arrogância, estava cheio de insensibilidade. Na perdição do outro, o outro reconhece que ele, de fato, estava perdido. Mas nesse que fica e obedece, está tudo ali, também ele não reconhece que também está perdido, ele está cheio de arrogância, ele está cheio de presunção. E o pai, ele, ao retornar o filho, né, dessa grande ansiedade do pai, do regresso do filho, ele se alegra, ele faz festa, né? Ele mata o bezerro mais gordo, que era uma condição, né? Igual aquele negócio que o pessoal fala de engordar o peru para o Natal, né? Para uma ocasião especial. Então, o bezerro é engordado para ocasiões especiais. E essa ocasião especial era justamente esse regresso do filho, né? À casa paternal. Esse reconhecimento de que ele estava perdido. E nesse reconhecimento, e nessa volta dele, ele volta dentro de uma condição de humilhado e diz até com as suas palavras que ele não merecia mais ser considerado filho, mas se ele tivesse na condição de escravo, para ele já seria de grande lucro, de grande valor, o fato dele já voltar para a casa do pai e se colocar numa condição de escravo, ou seja, de indigno, já para ele era um grande ganho. Só o fato de estar na casa do pai. Entendeu? Então, com essa posição, ele já se considerava satisfeito. Mas o que gostaria que vocês atentassem é para essa condição do reconhecimento da indignidade, sabe? Ele chegava e dizia assim: não me considero digno da tua casa. Eu não me considero digno da tua justiça. Eu não me considero digno da tua bondade, do teu amor. Mas o pai, ele, em vez de deixar ele descalço, porque o escravo andava descalço, ele colocou sandálias no seu filho, né? Restabelecendo ele a uma condição de filho legítimo. Mas o outro filho, o mais velho, o primogênito, e dentro da cultura lá judaica, dentro da lei, o primogênito tinha direito a 2/3 da herança do pai, né? Ele vem e ele se mostra vindo de uma jornada de trabalho e escutando o barulho da festa, ele começa a estranhar aquele movimento e ele nem sequer entra. Aí vem ao encontro dele um empregado e diz assim: olha, o teu irmão voltou. E ele fica absolutamente ressentido, ou seja, ele não fica rejubilado, nele não brota a alegria que brotou no coração do pai, mas nele se mostra um grande ressentimento, né? uma justiça própria, ou seja, para ele era quem deveria estar naquele lugar, porque ele era o cara que estava ali sempre, né? Era obediente e tal.
Tanto é que quando o pai, e eu acho esses dois pronomes muito interessante, que é o contraste, de fato, que no verso 30, no diálogo desse filho mais velho com o pai, ele diz assim, ó: mas quando volta para casa, esse teu filho, olha só, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Entenda que ele não o considera irmão, não o considera mais irmão. É esse teu filho, ou seja, não é o meu irmão. Isso aqui é uma crítica ou uma ironia que Jesus faz também com aquele grupo religioso que não consideravam os publicanos e pecadores como seus co-irmãos. Eles eram os outros. Entendeu? Então, a atitude desse irmão aqui, esse teu filho, com esse tom depreciativo, né? Porque ele fala isso dentro de um tom depreciativo, dentro de uma insensibilidade, ele não o considera, apesar de ele ser filho daquele pai, ele não o considera o outro como seu irmão, porque ele considerava ele perdido e ele considerava ele indigno. Mas no verso 32, olha a resposta do pai, né? E essa é a grande mensagem inclusiva do reino de Deus, sabe? Que o pai não exclui ninguém. O pai não exclui nem o filho mais velho e nem o filho mais novo. Tanto é que a gente vai observar na condição dos pronomes, né? Disse o pai, no verso 31, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar, ou seja, nós quem? Eu e você. Sabe? Nós tínhamos que celebrar, eu e você, a volta deste seu irmão. Olha só, a volta do pronome também. Enquanto o filho mais velho diz, esse teu filho, o pai diz, seu irmão. Seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava vivo e foi achado. E isso é muito, digamos assim, humano, né? Isso é uma mensagem linda nesse sentido, para além de aspectos, enfim, teológicos e tudo mais, mas a mensagem em si, o cerne dessa mensagem em si, de toda essa história, é essa parte da missão do Cristo, a missão de trazer essa periferia para o centro, de dizer para eles que, apesar de serem dignos, eles são também aceitos para o banquete. A gente pode também fazer um paralelo entre judeus e gentios, enfim, acerca desse ciúme, mas acerca desse acolhimento, dessa reconciliação e dessa mensagem final linda, né? De, de sempre. O evangelho é diferenciado justamente por isso, né? E coloca todo mundo no mesmo patamar, sabe? Não tem esse supremacismo dentro do evangelho. Ele traz todo mundo para a mesma condição, né? Que nem Paulo vai dizer lá, porque nenhum era digno, né? Todos igualmente estavam destituídos da glória de Deus, né? Tanto judeus quanto gentios, todos estavam igualmente destituídos. E é ilustrado aqui nessa parábola essa condição. Mas o que é mais maravilhoso nessa relação é
essa inclusão, sabe, do pai que considera o meu filho, que considera teu irmão, sabe? E esse convite para se alegrar, sabe? Esse convite para fazer festa, esse convite para o júbilo, né? Porque termina essa parábola, essas três partes dessa parábola, é o júbilo, né? É a alegria. E é isso que tem que eu acho que moveu o nosso coração, né? Como discípulos de Cristo, é não nos colocar nessa condição de é reconhecer a nossa condição de caído e se alegrar, né? Com todo ato onde haja inclusão, todo ato onde haja humanidade, né? E não termos esse sentimento faccioso, sentimento de discriminação por quem quer que seja, ou qual cultura seja, ou enfim, qual situação seja, porque isso aí é muito presente no nosso dia a dia, na nossa vida. Ontem a gente estava conversando com o Carlos e a gente estava conversando muito sobre isso, né? Que a gente às vezes nasce e a gente é excluído de tanta coisa na vida, sabe? E a gente tem que lutar tanto para fazer parte de alguma coisa, para ser ouvido, ser respeitado, porque existe muitos processos de exclusão, né? Existem muitos processos periféricos. E, mas eu gostaria de finalizar dizendo isso, assim, que a parábola ela celebra, né? É uma celebração do encontro, é uma celebração do resgate, né? Então, toda vez que há um resgate, toda vez que há um processo de inclusão, seja em que esfera for, há da nossa parte um sentimento de celebração, sabe? Que possamos celebrar toda vez que um perdido reconhece a sua condição de perdido e clama a graça de Deus e ela é derramada, entendeu? Mas é isso, meus queridos irmãos. Essa é aquilo que pude perceber e colocar. Agora eu abro a possibilidade de vocês fazerem comentários também, de colocar as percepções de vocês dentro dessa parábola. Pode, quem quiser se manifestar, pode falar. Bom, eu vou começar aí. Tá escutando, Ayrton? Oh, claro, pode falar. No primeiro momento, quando você vê a leitura, o que mais me chama a atenção é o fato de que nós, seres humanos, né, e às vezes é um grupo tão grande de pessoas, e às vezes acaba a gente estando em lados distintos, né? Que é uma a gente falando, em alguns momentos a gente se sentindo tão à margem dele, né? E Uhum. em outros momentos a gente se coloca numa condição que a gente se considera tão superior a, né? No certo, né? Então, eu acho que a parábola ela vai retratar essa condição humana, né? Porque em algum momento, como nós conversamos ontem, né, a gente está muito à margem ou muito aquém, né? E às vezes a vida te permite, ou te projeta, ou te faz alcançar algumas coisas que você se sente ou acaba agindo tão superior a, não é? E quando se trata, né, daquele aspecto religioso, né, o que a gente mais vê é as pessoas se colocando nesse pedestal de que ele é mais importante. E o pior de tudo é ele admitindo que ele é mais importante. Né? Porque esse contraste, como é que pode ele sentar com pecadores e publicano? Né? Então, eu acho que retrata você pode dizer, né, esse antagonismo humano que ele é presente, é latente a quase todo momento da história humana, né?
e dentro dos contextos que ele acaba vivendo, seja ele, às vezes, o primeiro contexto, que é o contexto familiar, e depois vai para o contexto dele de convívio social com as pessoas, e por final a gente vai ver o contexto próprio religioso, né? Porque a gente hoje tem seres que são celestes, mas que estão na Terra, né? E em contrapartida a gente vai vendo Jesus, né? Para eu poder concluir, colocando todo mundo no seu lugar. É todo mundo no seu devido lugar, que todos nós estávamos ou estamos, né, nessa condição perdidos e que precisamos ser resgatados. É isso aí. Mais alguém? Deixa eu falar aqui, tá ouvindo? Tá ouvindo, Anderson? Tá ouvindo? Pode falar. Então, eu gosto esse capítulo, né, das coisas perdidas. Ele tem dois chamamentos, né, duas chamadas muito fortes que é o capítulo das coisas perdidas e o capítulo da misericórdia. Ele é basicamente a parte central do Evangelho, está reunida nesse capítulo aqui. Porque ela mostra exatamente isso, né? A misericórdia de Deus. Mas eu gosto. Os três textos eles falam da mesma coisa, né? E o principal deles, para chamar bem a atenção, para gritar, é a questão. Quando você pensa na dracma perdida, né? É uma questão muito séria, porque a mulher ela não tinha os mesmos direitos e garantias civis que o homem tinha. Então, uma vez que ela perde uma dracma, né, um valor monetário, ela teria de pagar isso, se fosse o caso, com a própria vida. Então, ela perdeu algo que poderia lhe custar a vida, a liberdade. E por isso que é estranho, né, quando a gente fala que ou a pessoa é muito pobre, ou a pessoa, aquele valor é um valor muito alto. Uma das duas coisas. No caso da mulher, né, porque a pessoa, quando acha um valor em dinheiro, chama os vizinhos para comemorar, né? É cachê, olha que alegria. Ou a pessoa é muito pobre e era um valor que ela não podia se dar o luxo de ter perdido, ou simplesmente a pessoa era um valor alto demais e ela não teria como pagar. No caso específico, a mulher não tinha a ver nem com a pobreza, nem com o valor ser muito alto, porque a mulher não tinha direitos civis. E a partir do momento que ela tem uma perda financeira, independente de quanto fosse, ela teria que pagar aquilo possivelmente com a vida, com a liberdade, com o que quer que fosse. E aí a gente consegue perceber que exatamente o que você falou, né, que a misericórdia de Deus ela alcança os homens num nível que a gente não consegue enxergar. A gente não consegue enxergar até onde vai a misericórdia de Deus, porque a gente gosta de falar dessa misericórdia, mas a gente só fala. Enxergar e tentar colocá-la na prática é algo que é muito distante para a gente. Então a gente diz o seguinte: se você quer ser alcançado pela misericórdia de Deus, você precisa estar na igreja, fazer parte do corpo de Cristo e precisa ser alguém frequente, presente nos cultos. Né? Eu tenho que ter prazer na lei do Senhor e prazer em estar na sua casa. E a misericórdia do Cristo, ela ofendia, eu falei com o Vanderlei isso ontem até, se Jesus hoje, se o Jesus dos cristãos hoje a terra viesse, ele seria crucificado e morto, e expulso das igrejas. Por quê? Porque ele ia para além da sinagoga, ele ia para além do templo. Ele não estava preocupado, como você disse, ele não estava preocupado com quem está dentro da igreja. Ele ia sentar na hora do culto, na hora que alguém estivesse fazendo um culto dentro do templo, o Jesus ele ia sentar do lado de fora comendo sardinha e bebendo cerveja com quem está lá fora.
e tentando trazer para essa pessoa que está lá fora uma verdade de evangelho. Ou seja, ele não ia pela farra, ele ia pela inclusão. Então ele ia se sentar com aquele grupo e ia dizer para eles o seguinte: vocês sabiam que, diferente do que disseram para vocês até hoje, vocês também têm direito ao reino dos céus? Vocês sabiam que os efeitos do reino de Deus também vai chegar na vida de vocês? E isso, para mim, para nós, para todo mundo que tem esse viés tão ascético, né, de separação, de santidade, de controle dos desejos do corpo, da mente, né? Isso para nós é inaceitável. Então, quando a gente diz que Jesus era inclusivo, que a mensagem dele era bonita, que valia a pena, a gente coloca isso dentro do contexto bíblico e lá a gente deixa. A gente não traz isso para o nosso dia a dia, a gente não traz isso para o agora, porque a gente não tem esse pensamento. Na nossa cabeça, pensa isso: Jesus, ele ia às prostitutas e dizia para elas: olha só, Deus pode trazer para a tua vida a salvação, a misericórdia, a graça. E ele não... Eu falo sempre isso na igreja, né? Que eu não faço apelo na igreja, há muito tempo que eu não faço, porque eu não entendo que eu aceite a Jesus. Eu entendo que é Jesus que me aceita. Então eu não gosto de chamar as pessoas à frente para dizer assim: vem aqui aceitar Jesus, coitado, ele está ali chorando, vê se tu aceita ele, porque, né, ele foi tão humilhado, aceita ele aí para ele se sentir bem. E aí a pessoa vai lá na frente, fica com pena de Jesus e fala: quer saber, esse cara sofreu tanto que eu vou aceitar. O processo é inverso. Jesus, ele ia até as pessoas e aceitava as pessoas. Ele disse assim: eu sou eu que aceito. Vem comigo que você vai conseguir ser transformado, que eu vou conseguir fazer a tua vida melhor. Então, ao invés de a gente ir, né, nesse povo e dizer assim: larga o que você está fazendo agora e aceita a Jesus, a gente deveria até se aproximar dessas pessoas e fazer com que elas quisessem ir à igreja, ou ir nos acompanhar, ou estar conosco. As pessoas geralmente não querem estar com os crentes. Não querem. As pessoas não querem andar com cristão. Eu não quero, porque eu me sinto apequenado. Se eu andar com crente, eu sou cristão e tem muita gente, e tem muitos cristãos com os quais eu não quero andar, porque eu me sinto apequenado do lado daquela pessoa. Porque ela tem tanto de Deus, tem tanta revelação, tem tanta visão, tem tanta unção, tem tanto reteté, tem tanto, sabe, tem tanto labachúria, que eu não consigo ficar do lado daquela pessoa. E Jesus, ele fazia exatamente essa mão. Ele ia para perto daquelas pessoas e ele fazia com que as pessoas tivessem desejo de andar com elas. E as outras parábolas vão contar exatamente a mesma história. É alguém que não se sente em condições e agora é alçado a uma situação em que tem condições de andar com Deus. E aí a pessoa ela não se sente obrigada a mudar. E essa é a diferença. Ela tem o desejo de mudar. Quando eu digo para a pessoa, para a mulher, larga a prostituição, senão você vai para o inferno, eu estou dando uma condição de obrigatoriedade. Ou você faz, ou você não chega. E quando Jesus ele ia, ele fazia diferente. Ele dizia para aquela pessoa: você já está lá. Você já é um cidadão do céu. É só você continuar andando comigo. E aquela pessoa, ela não largava os hábitos dela, mas passava a andar com Jesus. E chegava uma hora que ela sentia o desejo de largar. Ela falou: cara, quer saber? Isso não serve mais para mim. Porque agora eu estou andando com esse cara e agora é diferente. Quando a gente vê, deu o exemplo do Zaqueu, quando a gente vê o Zaqueu ele acompanhava Jesus. Durante muito tempo ele acompanhou Jesus. De longe, ouvindo falar, vendo a pregação, ele acompanhou. Até que chegou um dia que ele falou: cara, eu quero mudar. Então ninguém o obrigou a fazer. O evangelho que é pregado hoje é o evangelho ascético, é o evangelho que te obriga a muda tua cabeça, senão você não entra. Não, o evangelho de Jesus era o seguinte, que é o evangelho da misericórdia. Por isso que o capítulo 15 de Lucas é o cerne do evangelho. Ele diz o seguinte: cara, vem, e vai chegar uma hora que você vai ter o desejo de mudar. Esse momento vai chegar. Pode não ser agora, pode não ser exatamente nesse instante, mas o evangelho é inclusivo. Mas a gente é o corpo de Cristo. A gente é bonito. A gente brilha no escuro, entendeu? A gente só falta ter asa. Porque o resto a gente tem. A gente tem brilho, a gente tem luz. A igreja de Cristo hoje parece um filme da Disney. Nós somos um castelo iluminado. E as pessoas ficam de longe, porque elas não têm brilho, não têm luz.
E Jesus era esse cara que ele deixava esse castelo iluminado e descia para esses valados e ficava ali com as pessoas. E as pessoas tinham desejo de levantar e ir embora com ele, porque ele transformava a vida delas. Então a gente realmente hoje vive a mesma vida que os fariseus viviam, a mesma vida que esses caras viviam, e tem os mesmos preconceitos, e diz que a vida de Jesus era bonita. Mas a gente não vive a vida dele. A gente vive a dos outros. A gente é melhor. Esse é o nosso pensamento. A gente é melhor e essas pessoas estão muito longe da gente. É isso. Maravilha. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Muito bom. A questão aqui também das finalizações dos textos é sempre essa questão do júbilo, né, da alegria. E eu acho que a maior alegria que nós podemos ter perene, digamos assim, é a alegria da reconciliação, a alegria do relacionamento, né? A gente pode não ter muita coisa nessa vida, né? Como não temos, mas ninguém pode roubar essa alegria de nós, né? Essa alegria do reconciliar, de termos sido reconciliados, desse resgate ter chegado a nós e de certa forma não, de ter nos abraçado e, e é essa consciência, eu acho que tem que nortear a nossa vida, que é essa alegria da reconciliação. Eu posso não ter muita coisa nessa vida, eu posso não conquistar muita coisa nessa vida, mas uma coisa que eu tenho que não me poderá ser tirada é essa reconciliação eterna, sabe? Isso é motivo de júbilo para mim e motivo de júbilo para o meu encontro, sabe? Ninguém pode me tirar isso. Paulo chegou a esse nível de consciência e para ele bastou. Ele diz assim: olha, eu já olhei para tudo, nada pode me separar do amor de Deus, sabe? Então ele chegou a esse nível de consciência e isso basta, assim, isso basta. Mas dentro de uma forma serena, que nem a senhora Daide falou, de não ter esse supremacismo, sabe? Eu tenho Cristo, então, enfim, tem que vir. Não, é ter Cristo suficiente, e essa alegria de ter esse relacionamento, essa alegria de ter sido resgatado, sem mérito, sem merecimento, é uma alegria em si só, é o motivo da nossa festa, é o motivo do nosso júbilo. Entendeu? Muito bem, ninguém quer mais fazer uma parte, não? Então eu declaro encerrada a nossa sessão. Vamos orar para a gente encerrar. Quem depois quiser continuar conversando alguma coisa. Pai, graças te damos por essa reflexão que nós fizemos nessa manhã. Porque cada vez que nós interagimos, refletimos, nós também absorvemos da teu amor, da tua misericórdia, daquilo que nós devemos nos esforçar a ser. Então, uma coisa eu te peço e que possamos ter essa alegria perene, permanente no nosso coração, que é a alegria do encontro, que é a alegria da reconciliação, que é a alegria do resgate, que é esse valor que nos foi dado sem mérito, que nós possamos ser gratos sempre e que nos seja motivo de júbilo nas nossas vidas, em Cristo Jesus. Amém.